Olá pessoal, bem-vindos ao canal Explica Isso Direito, aqui no YouTube, aulas completas, totalmente gratuitas. Estamos gravando CPP, Código de Processo Penal, para o concurso de Oficial de Justiça 2023 do TJ São Paulo. Tudo bem? Interior, a prova ocorre dia 15 de outubro de 2023. Logo a seguir, pessoal, deve sair o concurso da capital e grande São Paulo. Então, continue estudando aqui conosco. Nós temos aulas completas e totalmente gratuitas. Você que já assiste aqui o nosso canal, que já é aluno, deixa aí o seu comentário se você está gostando das aulas. E nós teremos aulas sempre completas aqui, preparatórias para os concursos públicos. Agora, a bola da vez é o oficial de justiça. Que cargo interessantíssimo, hein, pessoal? Olha, nós vamos gravar ainda hoje falando aí sobre o cargo, né, sobre a função oficial de justiça. Vamos falar sobre os benefícios que se tem com essa profissão. E você aí, ó, que está pensando em prestar do interior, mas não fez a inscrição, estava pensando em prestar interior, mas não fez a inscrição, você tem a chance na Grande São Paulo, sim. Há regiões ali interessantíssimas para se prestar e atuar como oficial de justiça. Ah, principalmente no interior, né? Você pensa que há profissões muito, mas muito mais perigosas, tá? Então vale a pena sim, tanto para homem quanto para mulher. Estamos estudando o CPP, prisão em flagrante, artigo 301. Vocês sabiam que qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão para alguém, um agente que está cometendo uma infração penal? Sim. Agora, quando se trata de autoridades policiais e dos seus agentes, aí eles não podem, não. Aí eles devem prender, certo? Com o poder de polícia, eles efetuam a prisão em quem seja encontrado em flagrante delito. Pode é o povo, deve os agentes policiais. O artigo 302 vai dizer o que a lei considera como flagrante. Basicamente, pessoal, é aquele que está cometendo a infração penal, aquele que acaba de cometer, aquele que está sendo perseguido ou aquele que é encontrado com instrumentos do crime, arma, né? Ou objetos e papéis que foram furtados e que se presume ser aquela pessoa o autor da ação. Tudo isso é flagrante delito. Agora, se a pessoa ela está num flagrante delito constante, por exemplo, retenção dolosa de salário, é um crime e é um crime que não cessa até que a parte pague ao seu funcionário, por exemplo, o valor que lhe cabe, o valor que é devido. Correto? Nesse caso, enquanto isso persistir, há o flagrante, tá bom? Então é o que fala o 303. Nas ações permanentes, entende-se entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Pessoal, vamos continuar aí falando sobre as citações e intimações, né? A citação ela é feita por mandado, né? Quando o réu estiver na própria cidade, jurisdição do juiz que está processando aquele réu. Eles pedem um mandado e isso é feito por oficial de justiça, certo? Oficial de justiça é que cumpre o mandado. Então a citação ela é pessoal e por oficial de justiça. Se mencionar lá no concurso por carta, não é possível, tá? Agora, e quando ele não tiver na comarca, é expedida uma carta precatória. É isso que fala na lei. Se bem que hoje em dia não é mais carta precatória nas comarcas onde existem aí as centrais de mandado compartilhada. Significa que. Vou explicar primeiro a precatória. A precatória era assim: um juiz que está processando descobre que o réu mora numa outra cidade. Ele vai encaminhar um pedido para outra cidade chamada carta precatória. Esse pedido vai conter uma série de coisas que a gente vai mencionar daqui a pouquinho aqui, como nome e tudo mais, endereço do réu, e vai esse pedido por outro juiz. O outro juiz manda o oficial de justiça cumprir, cumpra-se, e depois devolve ao juiz que remeteu a carta precatória. Isso é uma carta precatória, tá?
O juiz que manda a carta precatória, esse pedido para outro juiz, se chama juiz deprecante. E o juiz que recebe a carta precatória se chama juiz deprecado. Mas na prática, hoje em dia não é o que acontece mais. O que acontece é, expede um mandado, manda para a central de mandados da cidade onde o réu mora, o oficial de justiça daquela cidade recebe o mandado, cumpre, certifica o que ocorreu, se citou, se não citou, o que aconteceu, e devolve para a central de mandados que vai remeter para o juiz processante, o juiz que está processando a pessoa. Tá? Mas o artigo 351 diz isso: a citação é feita por mandado por oficial de justiça quando ele se encontra na jurisdição do juiz que houver ordenado. Caso contrário, é expedida uma carta precatória. É isso que a lei fala. Agora, o artigo 352 vai dizer o que deve conter um mandado, uma ordem para o oficial de justiça cumprir a citação. Tem que ter o nome do juiz, evidentemente, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Acontece o seguinte: quando a ação ela é pública, só o promotor de justiça, em geral, regra geral, que vai promover a ação oferecendo a denúncia, certo? Agora, se a ação ela é privada, professor, quando que a ação é privada? Quando a lei prevê. São pouquíssimos casos em que a ação só vai acontecer se a parte ofendida, a vítima, procurar um advogado e este entrar com uma queixa-crime. Dessa forma, a parte vai ser processada por meio da queixa-crime. Quem entrou com a queixa-crime se chama querelante, e quem vai ser processado se chama querelado. Então, por isso que ele fala aqui que no mandado tem que constar o nome do querelante se a ação é iniciada por queixa. Se não, vai constar apenas justiça pública, porque é o promotor de justiça que vai estar processando, tá? Lembrando aquela tríade, né? Juiz que julga, promotor de justiça que acusa e o réu que vai se defender, tá bom? Vai constar lá no mandado também o nome do réu, se for conhecido ou se não for os seus sinais característicos, tá? Ou ambos, o nome e sinal característico. No mandado também tem que ter o endereço do réu, né, se for conhecido. No mandado também tem que constar qual o motivo, fim, para que fim que é feita essa citação. Geralmente vai uma cópia da denúncia ou da queixa-crime também. Tem que informar no mandado o juiz, o endereço, né, do juízo, o dia, o lugar e a hora em que o réu deve comparecer, no caso de uma audiência já ter sido designado, e também para que a defesa possa ser encaminhada. Hoje em dia a defesa é toda eletrônica, então não teria mais porquê, mas tem que saber a sede do juízo, né? E se tiver audiência, dia e hora para comparecer essa audiência, vai constar no mandado. Subscrição do juiz e a rubrica do juiz, tudo isso é feito de maneira eletrônica hoje em dia, né? Não é mais fisicamente falando. A não ser que haja indisponibilidade do sistema, né? São as chamadas contingências. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz que está processando, ele será citado mediante uma carta precatória, que é aquilo que eu já expliquei anteriormente aqui para vocês. O que deve conter a carta precatória? O juiz deprecado, que é o juiz que recebe, né? Que recebe a carta, o pedido do juiz, e também o juiz deprecante, que é o que envia, o que manda a carta precatória. Além disso, tem que constar o endereço, né, a sede de jurisdição, tanto de um, que é o deprecado, quanto do outro, que é o deprecante, ou seja, o que recebe, o endereço dele, e o que enviou a carta precatória, que é o deprecante. Tem que constar também na precatória a finalidade, qual o fim da citação, e todas as especificações. Se não tiver a cópia da denúncia, tem que transcrever a denúncia, tem que constar lá dia e hora se já tiver marcada uma audiência, vai constar na carta precatória a necessidade de que o réu contrate um defensor ou que pleiteie a nomeação de um defensor do Estado, né? Procurando aí a defensoria pública para que possa lhe ser nomeado um defensor público. 4.
o juízo do lugar, dia e hora em que o réu deverá comparecer. Assim como no mandado, no caso de audiências tem que ter isso, a carta precatória também. O artigo 355 diz que a precatória, pessoal, vai ser devolvida para o juiz que a enviou, que é o deprecante, independentemente de traslado. Ou seja, a precatória vai ser devolvida pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, sem que o juiz deprecado, que é o que recebeu, faça uma cópia dessa carta e guarde ela, né? E aguarde. Mas quando o juiz deprecante recebe essa carta precatória, ele vai determinar que seja feita a citação do réu. Então, para isso ele fala, cumpra-se. Isso chega até a mão do oficial de justiça, tá bom? Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em um território que está sujeito à jurisdição de um outro juiz, ele quer dizer o seguinte, vamos colocar aqui três comarcas. Juiz deprecante é o juiz da comarca A. Ele manda uma carta precatória para citação do réu na cidade B. O juiz B descobre que o réu mora na cidade C, depois de fazer as suas diligências, ir até o endereço e tal. Então, esse B vai encaminhar diretamente para C. É chamado caráter itinerante da precatória. Agora, se nesta precatória tiver lá anotado uma data de audiência, por exemplo, hoje é 20/9, e tiver agendado lá uma audiência para o dia 20/9, aqui, ó, na sede da comarca do juiz deprecante, então esse B não vai encaminhar a precatória para citação para a cidade C, ele vai devolver para a cidade A, evidentemente para que eles redesignem a audiência. E depois, de posse do novo endereço, o A remete para a comarca C. Tá? É isso que está falando o parágrafo 1º. O segundo diz que, certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória vai ser devolvida para o previsto no 362, que é a citação aí por edital ou por hora certa, né? Se for o caso de ocultação, é citação por hora certa. A previsão da hora certa é no CPC, ok? Mas que também é realizada no CPP, Código de Processo Penal. A gente vai mencionar mais para frente sobre isso ainda nesta aula, tá? Artigo 356. Se houver urgência precatória, ó, tem urgência para cumprimento. A precatória vai conter os requisitos enumerados no 354, poderá ser expedido por via telegráfica. Não existe mais isso, né? Hoje é um e-mail que é encaminhado, se for o caso de expedição de carta precatória. Nem isso tem mais com as comarcas compartilhadas, isso não faz mais sentido, tá bom? 357. O que deve conter um mandado de citação? Isso é importante, né, pessoal? Desculpem aí. Deve ter, ó, na hora na hora de realizar a citação, e aqui é importante para o oficial de justiça, né, pessoal? Na hora de realizar a citação, o oficial de justiça faz a leitura do mandado ao réu, ao citando, né? E menciona na certidão depois que entregou a contrafé, e nessa certidão vai constar o dia e a hora que o réu foi citado. E não apenas isso, hein? Vai constar na certidão do oficial de justiça uma declaração de que se ele entregou a contrafé e se ela foi aceita ou recusada pelo réu, tá? Artigo 358. Ele diz que a citação do militar é feita por intermédio do chefe do respectivo serviço. O militar está dizendo que ele vai ser citado se ele estiver internado num batalhão ou num regimento, ele vai ser citado através do oficial do dia, tá? Ok? 359. O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado, como réu, é comunicado a ele e ao seu chefe de serviço, para que esse chefe, evidentemente, providencie, né, substituto para ele e o libere para participar das audiências, etc. E se o réu estiver preso, vai ser citado pessoalmente, nunca por carta no presídio, né?
Hoje em dia, as normas judiciárias prevêem que a citação pode ser feita por meio de videoconferência, ok? E é feito pelo oficial de justiça. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital. Esse edital vai ficar fixado no átrio, né, no pátio do fórum, na entrada do fórum, por 15 dias. A partir dali, o processo prossegue, tá? Agora, olha o 362. Ele diz assim: se o oficial de justiça verifica que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça vai certificar a ocorrência e vai proceder à citação por hora certa. O que diz a citação por hora certa no CPC, como mencionado aqui? Por 2 vezes o oficial de justiça procura o réu, não o encontra, ele deixa um aviso a uma pessoa da família ou vizinho de que no dia útil imediato seguinte ele vai comparecer. E aí, nesse dia útil seguinte imediato, ele comparece, ele verifica com a pessoa que ele intimou, né? Se o réu está presente, se não tiver, por que ele não está presente. Se não for uma desculpa plausível, crível, ele vai proceder à citação por hora certa. Vai entregar a contrafé para esse vizinho, pessoa da família, que deverá comunicar o réu, fazendo constar no mandado, se for civil, né, que será nomeado um curador especial, e no criminal o defensor dativo, ok? Nomeado pelo Estado, caso ele não constitua um advogado. Então, é o que diz aí o 362 em linhas gerais. Olha o que está falando aqui. Completada a citação por hora certa, vencido o prazo para oferecer a defesa prévia e não apareceu a defesa prévia, é nomeado um defensor dativo, ou seja, bancado pelo Estado. Ele é dado, por isso, dativo pelo Estado sem custos, tá? Artigo 363. O processo terá completado a sua formação com a realização da citação. Isso estabelece que, sem a citação, o processo é nulo, tá? Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, a citação é feita por edital, tá bom? Porque às vezes ele não está se ocultando, simplesmente não é encontrado. A citação é por edital. Agora, a qualquer momento ele comparece para se defender no processo em que ele foi citado por edital, e aí prossegue-se então com os procedimentos normais de um processo, que estão previstos no artigo 394, tá? O artigo 394 diz que o processo ele vai ser comum ou especial. O especial ele tem lá um proceder todo diferente. O procedimento comum ele é ordinário, sumário e sumaríssimo ou sumaríssimo. O ordinário são as regras que são aplicadas para os crimes que têm pena superior a 4 anos. Aí é o ordinário, o procedimento ordinário. O procedimento sumário é para crimes que vão de mais de 2 e menor do que 4 anos. É o sumaríssimo, é o sumário. E o sumaríssimo para os crimes de menor potencial ofensivo, inclusive são processados pelo Juizado Especial Criminal. A pena combinada não é de regime fechado em prisão e a pena combinada é de até 2 anos de detenção. Certo, pessoal? É isso que fala o 394. Na próxima aula a gente prossegue falando sobre a intimação. Tá certo? Eu fico por aqui, um abraço, se inscreva no canal, compartilhe. Quer adquirir o PDF do CPP por apenas R$ 9,90 com os artigos, com os comentários e ainda questionário para te ajudar aí nos seus estudos? Manda um e-mail para a gente, explica isso direito, concursos@gmail.com. Um abraço, pessoal.